Você que está me ouvindo agora, já parou para pensar se o tempo que nos resta está realmente acabando? Eu sei que você sente uma pressão, uma angústia inexplicável no peito, uma sensação de que o mundo está caminhando rapidamente para um ponto de não retorno. É como se a paz tivesse sido roubada e só restasse o caos. E se eu te dissesse que o santo dos estigmas, o nosso amado Padre Pio de Pietrelcina, já tinha visto tudo isso? E mais, ele deixou avisos gravíssimos, profecias de fogo e dor, alertas diretos sobre uma tragédia que se aproxima, tendo o ano de 2026 como um marco central. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que foi revelado sobre o futuro da humanidade e o que você pode fazer para proteger sua família é o segredo que o Padre Pio nos deixou e que está sendo confirmado agora, diante dos nossos olhos. Não se trata de sensacionalismo barato, mas de uma revelação espiritual profunda que o próprio Padre Pio guardava com terror e esperança. Ele via o futuro como se fosse um filme, e o cenário de 2026 era de longe o mais sombrio. Você já notou como a fé esfriou? Como o maligno parece ter ganhado carta branca para agir em plena luz do dia? Padre Pio avisava que os sinais não seriam sutis. Eles seriam estrondosos, visíveis na natureza e, principalmente, na alma dos homens. A profecia de 2026 não é apenas sobre um desastre natural ou uma guerra econômica. É sobre a perda da luz, a escuridão que cobrirá a terra, não apenas fisicamente, mas a escuridão da alma que se recusou a ouvir os chamados de Deus. Eu sei que esta notícia é pesada, mas a verdade precisa ser dita para que possamos nos preparar. Prepare-se espiritualmente, pois a preparação material será inútil sem a graça divina. É o momento de voltarmos ao rosário, voltarmos à confissão, voltarmos ao sacrifício. O Padre Pio chorava quando falava do futuro, pois ele via a teimosia humana em rejeitar a misericórdia antes que o castigo se tornasse inevitável. Escreva "Eu confio" nos comentários e compartilhe este vídeo com um amigo que precisa urgentemente desta proteção. Você está sentindo o peso da incerteza sobre o futuro dos seus filhos? Sente que, por mais que você se esforce, o mundo parece ficar mais hostil e perigoso a cada dia que passa? O nosso santo intercessor sabia que a aflição seria imensa. Ele alertou sobre a grande apostasia, a saída massiva da Igreja, a negação das verdades eternas. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer agora. A tragédia de 2026, segundo o que foi revelado, será a consequência direta dessa rebelião espiritual. Será um momento de grande escassez, não apenas de pão, mas de esperança. Um tempo onde a mentira se vestirá de verdade e a confusão reinará até mesmo dentro dos muros mais sagrados. Padre Pio, com sua visão aguçada, via que a humanidade seria testada como nunca antes. Ele via o preço que pagaríamos por ter colocado o dinheiro e o poder acima de Deus. A tragédia, meu irmão, minha irmã, é o resultado final de uma série de escolhas erradas, feitas por gerações. O ano de 2026 é o ápice dessa colheita amarga, o momento em que a balança penderá de vez. Mas calma, não se desespere. Onde há profecia, há também o caminho da salvação. Onde há aviso, há a chance de mudar o rumo. É por isso que o Padre Pio insistia tanto na oração contínua. Ele dizia que o Santo Rosário é a arma, o para-raios contra a ira de Deus que se manifestará através dos eventos naturais e sociais. Comente a palavra escudo se você vai se proteger com o Santo Terço todos os dias. O que exatamente Padre Pio viu que causaria tanto pavor? Ele viu a Terra tremer de uma maneira que a ciência jamais conseguirá explicar por completo. Ele viu a inversão dos valores de tal forma que o mal seria chamado de bem, e o bem seria perseguido. Ele alertou que a preparação não deveria ser apenas estocar alimentos, mas estocar a graça de Deus na alma, através da confissão frequente. Se você está em estado de graça, nenhuma tragédia poderá roubar sua paz eterna. Muitos pensam que as profecias são apenas eventos distantes, mas o Padre Pio nos ensinou que elas são um convite urgente ao arrependimento. A tragédia de 2026 não é uma condenação, mas um grito final de alerta.
Você sente que precisa de um milagre na sua vida? Sente que precisa de uma intervenção poderosa para sair da situação atual? O Padre Pio é o nosso intercessor mais poderoso nestes tempos difíceis. Ele nos deixou a receita para resistir à grande tribulação que culminará em 2026. E essa receita tem 3 ingredientes principais: oração, penitência e obediência. A obediência à Santa Igreja, mesmo quando as coisas parecem confusas. A penitência, aceitando os pequenos sacrifícios do dia a dia. E a oração, sem cessar, como o respirar da alma. O que foi revelado, e que agora se confirma, é que a fé será o único refúgio. O Padre Pio, com sua sabedoria divina, já sabia que a humanidade trocaria o Criador pela criatura. Estamos vendo a queda das grandes potências, a desintegração das famílias, a perda da inocência das crianças. Tudo isso são os prólogos do grande evento de 2026. Você precisa entender que o Padre Pio não quer que você viva no medo paralisante, mas sim na santa prudência. O medo é do demônio. A prudência vem de Deus. O que ele nos revelou é a razão pela qual precisamos dobrar os joelhos agora, e não amanhã. A urgência está no ar. A urgência é real. Se você está sentindo que essa mensagem é para você, escreva Amém nos comentários e peça a intercessão do Padre Pio. Vamos falar agora sobre o sinal mais claro de que a profecia de Padre Pio está se cumprindo. Ele falava de um tempo em que as pessoas perderiam a capacidade de discernir. A confusão não estaria apenas nas notícias, mas dentro dos corações. Onde antes havia clareza sobre o certo e o errado, haveria uma névoa, um nevoeiro moral tão denso que a maioria se perderia. Padre Pio via a humanidade se afogando em prazeres efêmeros, buscando a felicidade onde ela jamais poderia ser encontrada. Nas coisas passageiras, nas vaidades do mundo. E o que isso tem a ver com 2026? Tem tudo a ver. A tragédia não é algo que virá de fora, mas sim o colapso interno de uma sociedade que rejeitou sua fundação. Ele falava de um fogo estranho que atingiria a Terra. Muitos interpretam isso como um evento cósmico. Mas o Padre Pio, que era um homem do espírito, falava de um fogo que queimaria a fé e a esperança. Um fogo que faria as pessoas se voltarem umas contra as outras, onde o amor se esfriaria completamente. Você tem notado a falta de caridade no mundo? A falta de paciência? A facilidade com que as brigas explodem nas ruas, nas redes sociais e até mesmo dentro de casa? Esse é o fogo estranho que o Padre Pio profetizou. Ele alertou que o mundo seria dominado por uma falsa ciência e uma falsa religião, que tentariam anular a presença de Deus na vida pública. O ano de 2026 é a data limite onde essa inversão atingirá seu ponto máximo, forçando uma purificação dolorosa, mas necessária. Você que está assistindo esse vídeo não pode se dar ao luxo de esperar. A hora de se converter é agora. A hora de voltar para a confissão é neste exato momento. Se você crê na força da confissão para limpar sua alma e prepará-la para os tempos difíceis, comente: eu volto para o Pai. Padre Pio, em suas visões, viu que a única maneira de sobreviver a esses anos de trevas seria através do refúgio no Imaculado Coração de Maria. Ele sempre incentivou a devoção mariana como um porto seguro. Ele dizia que Nossa Senhora seria a arca que nos protegeria durante o grande dilúvio de confusão e castigo que culminará em 2026. Você tem rezado o rosário fielmente? Essa é a chave. Não adianta se preocupar com as tragédias do futuro se você não usa a arma que lhe foi dada. A profecia de 2026 é um lembrete de que o mundo, abandonado à sua própria sorte, caminha para a autodestruição. Mas nós não estamos abandonados. Temos a intercessão poderosa do Padre Pio e o manto protetor de Maria Santíssima. Eu te convido a meditar na dor do Padre Pio ao ver essas cenas. Ele sofria em seu corpo pelas almas que se perderiam. O sofrimento dele era o preço que ele pagava, para que você e eu tivéssemos essa chance de alerta. Portanto, a tragédia de 2026 é um evento que pode ser minimizado,
ou até mesmo evitado em sua totalidade, se houver um retorno massivo e sincero a Deus. Padre Pio nunca nos deixou sem esperança. Ele nos deu a fórmula para a vitória. Oração e fé inabalável. Fique atento, porque no próximo bloco eu vou revelar detalhes específicos sobre as 3 ações que o Padre Pio recomendou para que você e sua família sejam poupados do pior que pode acontecer em 2026. Não saia daí. A sua vida e a vida da sua família dependem desse conhecimento. Escreva Amém para selar essa promessa de fé e proteção. O que o Padre Pio viu era a perseguição àqueles que se mantivessem fiéis. Ele via o escárnio e a zombaria contra os valores cristãos, e isso está se intensificando a cada dia. O ano de 2026, portanto, será o ano do grande teste de fidelidade. Você será testado na sua fé, na sua paciência e na sua capacidade de amar o próximo, mesmo quando ele te odeia. O Padre Pio insistia que mesmo na maior escuridão, a luz de Cristo jamais se apagaria para aqueles que estivessem com o coração puro. Ele falava sobre a importância da missa, da Eucaristia diária, como o único sustento real para a alma durante os tempos de escassez que virão. A escassez de 2026 será tão profunda que muitos se curvarão ao desespero. Mas você, que está preparado, terá a força de Cristo na Eucaristia. Pense bem. Se o próprio Deus está presente no sacrário, o que mais você precisa temer? A profecia é um misto de dor e de misericórdia. Dor pelo que a humanidade fará a si mesma, e misericórdia por Deus nos avisar com tanta antecedência, através de seus santos escolhidos. Não ignore o alerta do Padre Pio. Ele foi um farol de santidade em um mundo que já estava começando a se perder, e agora, mais do que nunca, suas palavras ecoam com uma urgência que nos tira o sono. A tragédia não é inevitável para aqueles que se ajoelham. Eu peço a você, de coração, que tome posse dessa mensagem. Não a deixe cair no vazio. Abrace a penitência, abrace a oração. Se você sente que precisa de um sinal do Padre Pio para mudar sua vida hoje, comente Sinal de Pio e prepare seu coração para a resposta. Lembre-se da promessa. O ano de 2026 será um marco de purificação. A terra será limpa, mas essa limpeza virá com grande sofrimento. O Padre Pio nos ensinou a nos escondermos debaixo da cruz. A cruz é a nossa única bandeira de vitória. A cruz é a nossa única esperança. O que foi revelado sobre o ano de 2026 é que a Igreja passará por uma grande prova. Uma prova de fogo. Padre Pio via a confusão e a divisão, a falta de unidade. Ele via a dificuldade dos fiéis em encontrar pastores que realmente guiem o rebanho para Cristo. Mas ele também viu o triunfo final. Depois da dor, ele viu a vitória do coração imaculado de Maria. Portanto, a tragédia anunciada é o prelúdio de uma nova era de paz. Mas para chegar a essa paz, precisamos passar pela noite escura. E o Padre Pio é o guia que Deus nos deu para atravessá-la. Você tem orado por seus sacerdotes? Tem pedido a Deus pela Santa Igreja? Essa é a sua missão agora. A oração fortalece a barca de Pedro. Permaneça firme na rocha. Permaneça firme na fé de sempre. Não se deixe levar pelas novidades que tentam desvirtuar o Evangelho. O Padre Pio era um homem de tradição, de obediência radical a Cristo. Siga o exemplo dele. E para finalizar esta primeira parte, eu te pergunto: você está disposto a pagar o preço da santidade para se proteger do que está por vir em 2026? Se a resposta é sim, a vitória já é sua. A tragédia que se anuncia é o castigo que se manifesta. Mas a graça que nos protege é o amor de Deus que se revela através dos alertas proféticos. O Padre Pio nos amou o suficiente para nos dar esse aviso. Agora, cabe a nós agir com urgência. Comente misericórdia se você pede a Deus que alivie o peso do castigo profetizado pelo Padre Pio. Fica comigo, porque na próxima parte vamos detalhar o plano de ação que ele nos deixou. Você não pode perder. Fique atento, porque agora vamos mergulhar de cabeça no plano de ação que Padre Pio, o homem das chagas, deixou para você e para mim.
Ele sabia que a vida aqui na Terra é uma batalha feia, e por isso nos deu um mapa claro para a vitória espiritual. Se você tem sentido que as forças do mal estão te cercando, que a tristeza não te larga, preste atenção, pois esta é a sua chance de virar o jogo. O primeiro pilar, e talvez o mais essencial para a sua sobrevivência espiritual, é a oração. Padre Pio não apenas rezava, ele vivia imerso na oração. Ele nos ensinou que a oração é o oxigênio da alma. Sem ela, nosso espírito definha, fica fraco e se torna presa fácil para as armadilhas do maligno. Você realmente dedica tempo de qualidade para conversar com Deus? Ou você só murmura umas palavrinhas quando o aperto chega? Essa é a grande diferença entre aqueles que vencem e aqueles que sucumbem ao desânimo. Padre Pio era categórico. A oração deve ser constante, fervorosa e, acima de tudo, humilde. Ele dizia: ore, espere e não se preocupe. Ele nos dava uma fórmula simples, mas poderosa, que desarmava qualquer ataque do inferno. A preocupação e a ansiedade são veneno. A oração é o antídoto. Pense comigo. Se você tem enfrentado problemas financeiros, se a saúde está abalada, se a paz familiar sumiu, onde você busca refúgio primeiro? Na reclamação ou na oração? Se você escolhe a reclamação, você está dando poder ao desespero. Se você escolhe a oração, você está acionando o poder de intercessão do céu, e Padre Pio está lá, pronto para nos ajudar. Escreva amém nos comentários, se você crê no poder da oração. O segundo ponto vital do plano de ação de Padre Pio é o rosário. O rosário. Ele o chamava de a arma. Ele não se separava dele, e nos exortava a rezá-lo diariamente sem falta. É um presente da Mãe Santíssima para nos proteger. Você pode estar pensando, mas eu não tenho tempo para rezar o rosário todo dia. Padre Pio diria que você não tem tempo para não rezar, porque o tempo que você dedica ao rosário é o tempo que você economiza em sofrimentos e tribulações. É um investimento na sua paz interior e na proteção da sua família. O maligno treme diante da Ave Maria, e o rosário é uma corrente que nos prende ao coração de Maria. E ela nos leva diretamente a Jesus. Você que está me ouvindo agora, faça um propósito sério. Pegue seu terço e comece hoje. Não amanhã, mas hoje. A urgência dessa batalha espiritual exige que você esteja armado e pronto. O tempo está se esgotando, e as tentações estão ficando cada vez mais sutis, cada vez mais perigosas. O rosário é a porta para a serenidade em meio ao caos. Padre Pio via o futuro, via a confusão que tomaria conta do mundo, e a solução dele era sempre a mesma: o refúgio seguro no colo de Nossa Senhora. Se você tem dificuldades em rezar, peça a Padre Pio que o ensine a amar essa devoção. Comenta: eu aceito esse desafio para começar a rezar o rosário diariamente. Vamos agora para o segundo pilar fundamental. Algo que era o terror de Padre Pio, mas o terror do demônio: o sacramento da confissão. Padre Pio passava horas a fio no confessionário, e sua fama de leitor de almas era lendária. Ele sabia exatamente o que estava no seu coração, mesmo que você tentasse esconder. E por que a confissão era tão importante? Porque o pecado é a única coisa que realmente nos separa de Deus. E o demônio trabalha com uma tática infalível: nos fazer pecar e depois nos fazer acreditar que não há perdão, ou nos fazer confessar de maneira superficial, sem arrependimento verdadeiro. Padre Pio era rigoroso, sim, mas seu rigor vinha de um amor imenso pela salvação das almas. Ele não queria que ninguém se perdesse por falta de sinceridade. Ele via a confissão como uma limpeza cirúrgica da alma. Você tem que tirar a sujeira, mesmo que doa, para que a graça de Deus possa voltar a fluir livremente. Você que está há meses, talvez anos, sem se confessar, sinta o peso dessa omissão. É como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. A cada confissão sincera, você joga fora mais 1 quilo desse peso morto. A leveza que vem após o perdão de Deus é indescritível, e é essencial para enfrentar a vida. Padre Pio frequentemente recusava a absolvição de quem ele percebia que não tinha um propósito firme de emenda.
Isso chocava as pessoas, mas era o amor dele agindo. Ele não queria paliativos. Ele queria cura radical. Ele nos ensina que não basta dizer o pecado. É preciso detestá-lo com todas as forças. Você precisa ter coragem. O medo e a vergonha de se confessar não vêm de Deus. Vêm do seu inimigo, que quer te manter preso na escuridão. Não dê essa vitória fácil para ele. Marque a sua confissão ainda nesta semana e sinta a intercessão poderosa de Padre Pio, puxando você para fora do lamaçal. Escreva coragem nos comentários e peça a Padre Pio a graça de uma confissão sincera. Continuando o nosso plano de batalha, chegamos ao terceiro pilar, a comunhão eucarística. Padre Pio celebrava a missa com uma devoção que transcendia o humano. Para ele, cada missa era o Calvário se repetindo, uma fonte inesgotável de graça e força. A Eucaristia para ele não era um ritual, mas a própria vida. Você precisa se alimentar dessa força diariamente, se possível. Se não for possível a comunhão diária, pelo menos a presença na missa. Não negligencie o domingo, o dia do Senhor. É nesse momento que você recebe a proteção máxima, a nutrição para a alma, que fará você resistir às tentações dos próximos dias. Muitos de nós tratamos a Eucaristia com frieza, com pressa. Entramos na igreja distraídos, saímos apressados. Padre Pio nos ensina a permanecer em adoração, a saborear cada momento na presença real de Jesus Cristo. É um mistério de amor que ele nos convida a viver intensamente. Quando você comunga indignamente, ou quando comunga sem fé, você está desperdiçando a maior graça que Deus pode lhe dar. Pare um minuto. Antes de receber Jesus, peça a Padre Pio a pureza de intenção e a sede de amor que ele tinha. Agora, precisamos falar sobre os avisos de Padre Pio sobre os últimos tempos e a ação do demônio na nossa vida moderna. Ele era um vidente, e suas palavras sobre o futuro são arrepiantes e extremamente relevantes para o momento que vivemos. Ele alertava que o demônio usaria o desânimo e a dúvida como suas armas preferidas. Não é o medo extremo que nos derruba, mas sim aquele pequeno sussurro na nossa mente dizendo: você não é bom o suficiente. Deus não te ouve. Essa situação não tem jeito. Isso, meu irmão, minha irmã, é tática do inimigo. É a voz da mentira tentando minar a sua fé. Padre Pio, em sua luta constante contra o demônio, luta que era muitas vezes física, com socos e agressões no seu quarto, nos ensinou a lição da persistência. Nunca, jamais, desistir. Se você está lutando contra um vício, contra um pecado de estimação, contra o mau humor crônico, saiba que essa luta é real, mas você não está sozinho. Peça a Padre Pio que entre na sua batalha e bata a porta na cara do demônio em seu nome. Comenta: eu luto e eu venço com Padre Pio. Houve um caso famoso, contado pelos seus filhos espirituais, sobre a bilocação de Padre Pio, que prova a urgência de sua missão de salvação. Em uma ocasião, um homem estava prestes a cometer suicídio em uma cidade distante de San Giovanni Rotondo. O desespero havia tomado conta dele completamente. De repente, o homem sentiu uma presença forte e viu a figura de Padre Pio, com o seu hábito marrom, parado ao seu lado. O Padre Pio, sem dizer uma palavra, apenas olhou para o homem com uma compaixão profunda, mas também com a autoridade de um general espiritual. A simples presença do santo foi o suficiente para que o homem largasse a arma. O desespero se esvaiu como fumaça. Padre Pio sorriu levemente e desapareceu. O homem, chocado e transformado, viajou até San Giovanni Rotondo para agradecer, e Padre Pio apenas balançou a cabeça dizendo: você demorou, meu filho. O inimigo estava quase te pegando. Isso mostra que ele está ativo, mesmo depois de sua morte física. A intercessão dele não tem limites geográficos ou temporais. Se você está pensando que sua situação é impossível, lembre-se desse milagre. Não há poço tão fundo que a mão de Deus, estendida por intermédio de Padre Pio, não possa alcançar. Outro alerta urgente que Padre Pio deixava era sobre a superficialidade da vida moderna e o apego excessivo aos bens materiais. Ele via o perigo da ambição desmedida, do desejo de ter sempre mais,
que desvia o coração do essencial. Ele nos lembrava que somos peregrinos, que nossa verdadeira casa não é aqui. Quando você se apega demais às coisas passageiras, você constrói muros entre você e a graça. O desapego não é pobreza, é liberdade. É a liberdade de servir a Deus sem as amarras do consumismo e da vaidade. Pega essa dica de Padre Pio. Olhe para o seu guarda-roupa. Olhe para a sua casa. Olhe para suas contas bancárias. Elas estão te servindo ou te escravizando? A humildade e a simplicidade são chaves para a paz que o mundo não pode dar. Essa humildade era evidente na vida de Padre Pio. Apesar de todos os estigmas e milagres, ele sempre se via como um instrumento inútil nas mãos de Deus. E é justamente quando nos reconhecemos fracos que Deus pode agir com mais força em nós. Você se sente humilhado por uma situação difícil? Use essa humilhação como um degrau para subir. O demônio odeia a humildade. Ele tentará te fazer sentir raiva e revolta. Padre Pio nos ensina a aceitar a cruz diária com paciência e resignação. A paciência é um dos frutos mais difíceis de cultivar, mas é essencial. As provações não vêm para nos destruir, mas para nos purificar. Padre Pio sofreu dores físicas excruciantes por décadas, mas nunca reclamou. Ele oferecia tudo. Você que está sentindo dor agora, seja física ou na alma, ofereça essa dor junto com os sofrimentos de Padre Pio. Diga: Senhor, uno a minha dor à dor de Padre Pio e a paixão de Cristo pela conversão de uma alma. Essa oração tem um poder imenso e é uma arma secreta contra o desespero. Comenta: Eu ofereço tudo, Senhor, para a glória de Deus. Padre Pio também nos alertou sobre a falta de caridade e a fofoca dentro das comunidades e das famílias. Ele era duríssimo contra quem falava mal dos outros. Ele dizia que a língua que critica é mais destrutiva do que qualquer arma. Muitas vezes, pensamos que estamos lutando a batalha espiritual, mas estamos perdendo a guerra por causa da nossa falta de amor ao próximo. O demônio adora ver cristãos se atacando, se dividindo por picuinhas. Se você tem sido rápido em julgar, em condenar ou em espalhar rumores, pare agora. Peça a Padre Pio a graça de uma caridade ardente. Lembre-se que o julgamento pertence somente a Deus. A nossa missão é amar, perdoar e interceder. A intercessão é o quarto ponto deste plano de ação que Padre Pio nos deixou. Orar pelos outros. Ele era um motor de oração pelas almas do purgatório e pelos pecadores. Ele nos ensina que o amor não pode ser egoísta. Quando você reza apenas por você, você está limitado. Quando você reza pelos outros, você aciona uma força comunitária. Suas orações se tornam mais poderosas, e a graça de Deus se manifesta em dobro. Sabe aquele seu familiar que está afastado da igreja? Aquele vizinho que passa por dificuldades? Aquele amigo que perdeu a esperança? Coloque-os nas suas orações e peça a Padre Pio para visitá-los em sonho ou em bilocação, se for da vontade de Deus. A história da Gemma de George é um exemplo comovente da intercessão de Padre Pio. Gemma nasceu sem pupilas, totalmente cega. Ela tinha apenas 7 anos quando sua avó a levou até San Giovanni Rotondo. Ao chegar lá, a avó conseguiu que Padre Pio a abençoasse. O que aconteceu em seguida é de arrepiar. Padre Pio, em sua simplicidade, fez o sinal da cruz sobre os olhos da menina e rezou fervorosamente. Gemma, que nunca havia visto nada em sua vida, de repente gritou: "Eu vejo! Eu vejo!" Ela recuperou a visão de forma instantânea. O detalhe impressionante é que, embora ela visse perfeitamente, os exames médicos posteriores confirmaram que seus olhos continuavam sem ter a estrutura física das pupilas. Um milagre inexplicável pela ciência. Um sinal da autoridade que Deus havia dado a esse humilde frade capuchinho. Ele curou não por sua própria força, mas pela força da fé e pela intercessão poderosa. Você que está lutando contra uma doença incurável, contra um diagnóstico desanimador, você precisa agarrar essa esperança. O mesmo Deus que curou Gemma de George pode operar um milagre em sua vida. O que ele pede é fé inabalável. Fica comigo.
porque a fé é a chave mestra para abrir as portas da graça. E Padre Pio nos ensinava a alimentar essa fé através da leitura da Palavra de Deus e da devoção aos anjos. Comenta: Eu creio no milagre, Padre Pio. Interceda por mim. O quinto e último pilar do plano de ação de Padre Pio é a devoção ao anjo da guarda. Ele tinha uma relação íntima e constante com seu anjo. Ele nos ensinava a tratar o anjo da guarda não como um mito infantil, mas como um companheiro de batalha real, um guarda-costas espiritual. Seu anjo da guarda está ao seu lado agora, enquanto você me ouve. Ele está anotando suas intenções, te protegendo dos perigos visíveis e invisíveis. Mas ele precisa que você o reconheça, que você converse com ele, que você peça ajuda. Padre Pio enviava seus anjos da guarda para fazerem recados, e ele recebia mensagens através do anjo dos seus filhos espirituais. Pense nisso. Você tem um mensageiro pessoal do céu, e talvez você o ignore. O anjo da guarda é crucial na hora da tentação. Quando o demônio sussurra o desânimo, o anjo da guarda te lembra da verdade. Quando você está prestes a cair em uma armadilha, o anjo te empurra para o caminho certo. Padre Pio nos aconselhava a rezar a oração do anjo da guarda toda manhã, pedindo a ele para nos guiar durante o dia, para nos proteger dos perigos e, principalmente, para nos ajudar a não ofender a Deus. Você que se sente sozinho, saiba que nunca está. Seu anjo está com você, e Padre Pio está intercedendo com ele. Essa dupla de intercessores é imbatível na luta contra o mal. Agora, vamos voltar à urgência. Padre Pio alertava que a maior tragédia dos nossos tempos não seria a guerra ou a fome, mas sim a perda da fé. A indiferença religiosa. As pessoas vivendo como se Deus não existisse, buscando prazeres vazios e fugazes. Essa indiferença é o terreno fértil onde o inimigo planta suas sementes. E ele faz isso de forma sorrateira, sutilmente, tirando o valor da missa, ridicularizando a confissão, esfriando a oração. Se você notar que a sua fé está morna, que as coisas de Deus já não te dão alegria, cuidado. Isso é um sinal de alerta vermelho. É o momento de você reagir com o vigor de um guerreiro espiritual. Use o plano de Padre Pio. Oração intensa, rosário diário, confissão sincera, eucaristia frequente e devoção ao anjo da guarda. Essas 5 armas são o seu escudo e sua espada. Se você está pensando, mas eu sou muito fraco para isso, Padre Pio diria que é exatamente na sua fraqueza que a força de Deus se manifesta. Não confie nas suas próprias forças, mas na graça que vem do alto. Ele nos ensinou que o sofrimento, quando aceito e oferecido, se transforma em tesouro. O sofrimento é a nossa moeda de troca no céu. Não desperdice suas dores. Santifique-as. Havia um casal de fazendeiros que procurou Padre Pio desesperado, pois a colheita havia falhado 3 anos seguidos, e eles estavam à beira da miséria. Eles pediram um milagre financeiro. Padre Pio, com sua sabedoria, não lhes deu um saco de dinheiro. Ele lhes deu uma penitência: rezar o terço de joelhos na frente do campo e aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for. Eles rezaram com fé. Não pediram o milagre, mas a resignação. No ano seguinte, a colheita foi a mais abundante que a região já havia visto. A lição era clara: a graça de Deus não vem para nos satisfazer na vaidade, mas para nos ensinar a depender dele. Você pode estar esperando uma solução mágica para o seu problema, mas Deus está esperando que você mude a sua atitude, que você confie. Confiar não é fácil, mas é libertador. Comenta: Eu confio em ti, Senhor, e na intercessão de Padre Pio. A vida de Padre Pio foi uma prova viva de que a santidade é possível, mesmo em meio à dor e aos ataques demoníacos. Ele nos deixou um legado de coragem, fé e caridade inesgotável. Lembre-se da promessa dele: Eu estarei na porta do céu esperando por todos os meus filhos espirituais. Se você segue o plano de ação que detalhamos, você é um filho espiritual dele, e ele está lutando por você. Não perca a esperança. O maligno quer te roubar a paz, mas a paz está na confiança em Deus. Padre Pio,
o homem que carregou as chagas de Cristo, nos mostra o caminho mais seguro para a salvação. Se você sentiu o coração arder com essa mensagem, é um sinal de que o Espírito Santo está te chamando à mudança. Não adie sua conversão. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A urgência é real. A batalha é constante. Mas a vitória é certa para aqueles que perseveram. Use o rosário, busque a confissão, viva a Eucaristia e chame seu anjo da guarda. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que precisa desesperadamente ouvir esta mensagem de esperança e advertência de Padre Pio. Você pode ser o instrumento que Deus usará para salvar uma alma. Comenta. Agora eu tenho um mapa. Que a bênção de Deus, a intercessão da Virgem Maria e a proteção poderosa de Padre Pio estejam sobre você e sua família, afastando todo o mal e toda angústia, hoje e sempre. Amém. Você que acabou de receber essa bênção e disse amém, sinta essa força renovada. Mas não se engane, o inimigo não descansa. A graça de Deus nos fortalece. Mas a batalha espiritual é diária e implacável. Eu sei que você está me ouvindo agora, e talvez sinta um peso, uma dúvida tentando se instalar novamente no seu coração. É a voz sutil do tentador, que usa o medo e a ansiedade para te afastar da verdade que acabamos de proclamar. Padre Pio nos ensinava que o demônio é como um cão acorrentado. Ele só pode morder quem se aproxima dele. Mas ele rosna, ele late e tenta nos assustar com a ilusão de que somos fracos demais para a luta. Você que está assistindo, talvez o ataque tenha vindo na forma de uma discussão boba no seu casamento, de uma dor inexplicável que surgiu no seu corpo, ou daquele boato maligno que tentaram espalhar sobre você no seu local de trabalho. Tudo isso são dardos inflamados do maligno, tentando desestabilizar o alicerce de paz que Deus quer construir na sua vida. Mas lembre-se, a intercessão de Padre Pio é um escudo de fogo. Comenta eu creio, e sinta a presença de Padre Pio te protegendo. Padre Pio, o estigmatizado, vivia em constante combate. Ele apanhava fisicamente do demônio. Sim, você ouviu bem. Ele era espancado por forças infernais, mas nunca cedeu. Sua arma era a oração, a confissão e, acima de tudo, o rosário. Você tem usado suas armas espirituais? Ou você tem deixado o rosário guardado na gaveta, empoeirado enquanto a tempestade assola sua casa? Padre Pio dizia que o rosário é a arma mais poderosa contra o mal. Pegue seu rosário agora. Se você não tem um por perto, visualize-o e comece a rezar mentalmente. Essa devoção simples, repetitiva, é uma marreta que quebra as muralhas da opressão que o inimigo construiu ao seu redor. Aquele problema financeiro que parece não ter solução, aquela dívida que cresce como uma erva daninha, muitas vezes não é apenas um problema econômico. É uma opressão espiritual que suga sua energia e sua esperança. Quando rezamos o rosário com fé, estamos pedindo à Santíssima Virgem que pise na cabeça da serpente, que tenta roubar a prosperidade e a paz da sua família. Escreva Nossa Senhora do Rosário. Rogai por nós, para que o inimigo fuja agora. Muitos tentam viver uma vida dupla. Aos domingos parecem fervorosos. Durante a semana cedem às tentações da fofoca, da crítica destrutiva e da inveja. Padre Pio era radical na sua exigência de santidade. Ele podia ler almas. Histórias inacreditáveis circulam sobre ele na confissão. Pessoas que se preparavam para mentir ou omitir pecados eram confrontadas por Padre Pio antes mesmo de abrirem a boca. Ele olhava para o penitente e dizia: "Você se esqueceu disso, disso e daquilo? Confesse tudo, meu filho." O poder da confissão sincera é a única porta que fecha completamente a entrada do demônio na nossa vida. Talvez você esteja há meses ou anos sem se confessar. Essa é a rachadura que o inimigo usa para entrar e causar discórdia e doença. A confissão é um banho de purificação que te dá uma nova chance. Padre Pio via a urgência da confissão como uma questão de vida ou morte espiritual. Ele não tolerava a tibieza, a mornidão na fé. Ele era duro, mas era um amor que salva.
Você que está me ouvindo e sente um chamado forte para se purificar, para voltar ao sacramento da confissão, não adie mais. O tempo é agora. A misericórdia está te esperando. Comenta. Eu me confesso para aceitar a graça da purificação. Vamos agora focar nas áreas onde você sente a maior fraqueza. Padre Pio tinha uma devoção especial pelos enfermos. Ele próprio carregava as chagas de Cristo, compreendendo a dor humana em sua plenitude. Se você está lutando contra uma doença crônica, contra a depressão ou contra uma dor física que os médicos não conseguem diagnosticar, saiba que Padre Pio intercede pelos seus filhos sofredores. Houve um caso famoso de um homem cego na Itália que viajou quilômetros para encontrar Padre Pio. A medicina havia desistido dele. No momento em que Padre Pio o abençoou e tocou seus olhos, o homem gritou, pois a luz havia retornado. Não limite o poder de Deus pela sua dor ou pelo diagnóstico médico. A fé move montanhas, e a intercessão de um santo poderoso como Padre Pio pode reverter situações que parecem irreversíveis. Coloque sua mão sobre a área do seu corpo que mais lhe causa dor ou aflição. Vamos rezar juntos por um milagre de cura imediata, por uma intervenção que só pode vir do céu. Sinta o calor da intercessão de Padre Pio passando pela tela, chegando até você. Ele está te vendo. Ele conhece o nome da sua doença e ele está apresentando sua súplica a Jesus Cristo. Escreva: meu corpo é templo do Espírito Santo e a doença não tem poder sobre mim. Agora vamos falar sobre a praga da angústia. Vivemos em um mundo onde a ansiedade se tornou a doença do século. A preocupação excessiva com o futuro, a falta de confiança na providência divina, é uma armadilha sutil. Padre Pio nos ensinou a viver o presente, a confiar no hoje que Deus nos oferece. Ele dizia: reze, espere e não se preocupe. Que frase poderosa! Reze, espere e não se preocupe. A preocupação é a oração do medo. Quando você se preocupa demais, você está orando para que o pior aconteça. Padre Pio nos ensina a inverter essa chave. Transforme sua preocupação em oração de súplica e confiança. Quando o medo tentar te sufocar nesta noite, quando o pensamento de que tudo vai dar errado tentar te paralisar, lembre-se dessa máxima de Padre Pio. Entregue o seu futuro nas mãos de Deus. Padre Pio tinha o dom da bilocação. Ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ajudando almas em perigo. Ele apareceu para salvar soldados em batalha e para consolar moribundos em hospitais distantes. Se ele podia se manifestar fisicamente em diferentes locais, imagine o que a intercessão dele diretamente do céu não pode fazer por você que está aqui e agora clamando por ajuda. Ele está ao seu lado. A solidão que você sente, a sensação de que ninguém te entende, é combatida pela presença espiritual de Padre Pio, que é um pai amoroso e um intercessor fiel. Comenta: eu confio e não me preocupo, pois Deus cuida de mim. Muitos buscam soluções mágicas para os problemas financeiros, caindo em armadilhas espirituais. Padre Pio nos ensinava que a verdadeira prosperidade vem da bênção de Deus e do trabalho honesto, somados à caridade. Ele era o maior exemplo de caridade. O Hospital Casa Alívio do Sofrimento que ele fundou é um testemunho vivo de que a fé e a caridade transformam a realidade social. Se você está passando por uma crise financeira severa, comece a praticar a caridade dentro das suas possibilidades. Mesmo um pequeno gesto, um auxílio a quem precisa, abre as comportas da graça de Deus sobre suas finanças. Padre Pio intercedia pela prosperidade material de seus filhos, mas sempre atrelada à salvação da alma. Não adianta ser rico se a alma estiver vazia e doente. Peça a Padre Pio que abençoe suas mãos, seu trabalho e seus projetos. Peça a ele que afaste de você a miséria e a escassez, e que te ensine a ser um bom administrador dos bens que Deus lhe confia. Escreva Padre Pio: abençoa meu trabalho e minhas finanças. Você que está me acompanhando neste momento, preste atenção a um aviso espiritual muito importante que Padre Pio nos deixou sobre a vigilância. O demônio tenta entrar não apenas pelos pecados graves, mas pela nossa desatenção. A desatenção na oração,
A desatenção na palavra, a desatenção com a nossa própria consciência. Padre Pio dizia que a oração é a chave que abre o coração de Jesus. Se você parar de orar, você está fechando essa porta. A oração deve ser como a respiração, constante e vital. Ele alertava que nos tempos modernos, a distração seria uma das maiores armas do inimigo, tirando nosso foco do essencial, a nossa salvação e a construção do reino de Deus aqui na Terra. Desligue-se um pouco do barulho do mundo. Reserve um tempo de silêncio para ouvir a voz de Deus. 5 minutos de oração profunda valem mais do que horas de reza superficial e apressada. Comprometa-se a ter um momento de oração silenciosa todos os dias. Esta é uma disciplina espiritual que vai blindar sua mente contra as sugestões malignas de medo e desespero. Comenta. Eu me comprometo com a oração diária. Vamos falar agora sobre o poder da obediência, algo muito caro a Padre Pio. Ele enfrentou grandes provações por parte da Igreja, sendo investigado e tendo suas faculdades sacerdotais limitadas. No entanto, ele permaneceu em obediência inabalável. Ele sabia que a obediência, mesmo quando difícil e dolorosa, é um ato de profunda fé e humildade. Talvez você esteja enfrentando dificuldades em aceitar uma situação dolorosa na sua vida, resistindo à vontade de Deus, sem entender o porquê da provação. Padre Pio nos ensina que, se entregarmos nossa dor e nossa incompreensão em obediência, Deus transforma o sofrimento em mérito, e a provação se torna caminho de santificação. A dor que você carrega pode ser a sua cruz, e se você a abraçar com fé, ela se tornará a fonte da sua maior graça e da sua maior vitória. Olhe para a cruz de Cristo e para as chagas de Padre Pio. Seja obediente à palavra de Deus, à sua consciência e às autoridades legítimas da Igreja. Essa obediência é um ato de guerra contra o orgulho, que é a raiz de todo pecado. Escreva, Pai, faça-se a sua vontade na minha vida, assim como fez na vida de Padre Pio. Quero compartilhar mais um testemunho poderoso sobre a intercessão de Padre Pio, focado na restauração familiar. Muitos casamentos hoje estão sob ataque, as famílias estão se desintegrando. Padre Pio é um poderoso intercessor pela paz familiar. Houve um caso de um casal à beira do divórcio. O marido, descrente, foi levado à força pela esposa para encontrar o frade. Padre Pio olhou para o marido e, sem rodeios, disse: Seus pecados de infidelidade estão destruindo sua casa. Arrependa-se e volte para sua esposa, ou você perderá sua alma e sua família. A clareza e a força profética de Padre Pio quebraram a resistência daquele homem. Ele se confessou, a família foi restaurada e encontraram uma paz que jamais haviam experimentado. Se sua família está dividida, se seus filhos estão afastados da fé, se seu casamento está em crise, clame a Padre Pio. Ele tem o poder de unir o que o inimigo tentou separar. Padre Pio, com o perfume de santidade que emanava de suas chagas, purifique sua casa de toda briga, de toda discórdia e de toda influência maligna que tenta destruir a união familiar. Comenta: Minha família está sob a proteção de Padre Pio. É crucial entender a importância da Eucaristia na vida de Padre Pio. Para ele, a missa era o centro de tudo, uma repetição real e dolorosa do Calvário. Sua missa durava horas. Quando ele elevava a hóstia, era visível o sofrimento e a devoção com que ele participava do sacrifício de Cristo. Ele nos ensina a não banalizar a Santa Missa. Você que vai à missa por obrigação, sem devoção, sem entender a profundidade do mistério, está perdendo uma fonte inesgotável de graça e poder contra o mal. Vá à missa com o coração aberto como se fosse a sua primeira e última missa. Receba Jesus na Eucaristia com a mesma reverência e amor que Padre Pio tinha. A Eucaristia é o alimento da alma, que nos dá força para a batalha diária contra o medo, a tentação e o desânimo. É o pão da vida que sustenta sua esperança. Escreva Jesus Eucarístico: Eu te amo e te recebo. Quero que você preste atenção a um último aviso de Padre Pio sobre o perigo da vaidade e do orgulho espiritual.
Muitas pessoas, ao começarem a orar ou a progredir na vida de fé, caem na armadilha de julgar os outros, de se sentirem superiores. Padre Pio alertava que esse é um disfarce sutil do demônio. A humildade é a base de toda virtude. Padre Pio, mesmo com todos os milagres e dons, considerava-se um pecador e um frade inútil. Ele nunca buscava glória para si, apenas para Deus. Se você tem sido tentado a julgar seu irmão, a se sentir melhor do que os outros porque reza mais, ou porque frequenta mais a igreja, pare imediatamente. Essa atitude é o veneno que mata a alma. Peça a Padre Pio a graça da humildade sincera. Peça a ele que te ajude a reconhecer sua pequenez diante de Deus e a amar o próximo incondicionalmente, sem julgamentos. A verdadeira santidade se manifesta na caridade humilde e silenciosa, não no barulho das aparências. Comenta: eu busco a humildade de Padre Pio. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos finalizar esta oração poderosa, retomando a promessa inicial deste vídeo, a intercessão de Padre Pio para resolver o que parece impossível. Você carregou essa angústia e essa dor por tempo demais. É hora de entregar definitivamente nas mãos de Padre Pio. Aquele pedido que você fez no início do vídeo, repita-o agora em voz alta, seja o problema de saúde, a causa na justiça, a conversão de um familiar, o emprego que não chega, ou a libertação de um vício que te aprisiona. Coloque tudo sob o manto de Padre Pio. Ele, que foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus, levará sua intenção diretamente ao trono da graça, sem filtros, sem atrasos. Creia, o impossível é a especialidade de Deus. Onde a ciência e a razão falham, a fé e a intercessão dos santos triunfam. Peça com a certeza de que você já foi atendido. A bênção já está a caminho. A solução já está sendo providenciada. A mudança está batendo na sua porta. Escreva Amém 3 vezes, para selar essa intercessão em sua vida. Amém. 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 Que a proteção e a intercessão de Padre Pio estejam sobre você e sua família, afastando todo o mal e toda angústia, hoje e sempre. Se este vídeo tocou sua alma e te deu esperança, compartilhe-o imediatamente com 5 pessoas que também precisam da intercessão de Padre Pio. Seja um canal dessa graça. E se você quer continuar recebendo vídeos de oração e ensinamentos profundos sobre a vida dos santos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Não perca a próxima mensagem de esperança. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na proteção de Padre Pio. A vitória é sua. E agora, depois de tudo que aprendemos sobre a poderosa intercessão de São Pio de Pietrelcina, chegamos ao momento mais solene deste nosso encontro de fé. Eu sei que você carregou um peso durante muito tempo. Sei que as lutas que você enfrenta parecem grandes demais para os seus ombros. Mas respira fundo. Sinta a presença de Deus e a intercessão desse santo maravilhoso inundando o seu coração. A graça que você buscou está sendo derramada sobre a sua vida neste instante. Não se sinta sozinho. Aquele que carrega as marcas da paixão em suas próprias mãos e pés está intercedendo por você lá no céu. Padre Pio, o capuchinho de Deus, conhece o sofrimento da carne e a dor da alma. Ele é o médico das almas que Deus nos deu para os tempos difíceis. Fica tranquilo. A tormenta não dura para sempre. A promessa de Cristo é que, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. E Padre Pio está ao nosso lado, nos dando a mão, nos puxando para fora do lamaçal. Quero que você feche os olhos por um momento e imagine a figura de Padre Pio, com o seu olhar penetrante, mas cheio de misericórdia, olhando diretamente para a sua situação mais desesperadora. Ele sabe o nome da sua doença. Ele sabe o motivo da sua insônia. Ele conhece a origem da discórdia na sua casa. E neste momento, pela virtude dos estigmas que ele carregou por amor a Jesus, toda opressão se dissipa. Toda inveja lançada contra você perde o poder. Toda amarração, todo nó que apertava a sua vida financeira, familiar ou espiritual, é desfeito pela força da oração.
Comenta "Eu creio" para afirmar essa libertação na sua vida. Essa é a hora da sua virada. Deus não te chamou até aqui para te desamparar. Ele te chamou para te dar a vitória, para te mostrar que o poder da fé genuína, daquela fé que Padre Pio vivia intensamente, é capaz de mover montanhas. Eu te peço com a urgência de quem sabe que a batalha é espiritual e diária. Não desanime mais. Coloque sua armadura da fé e use o rosário como sua espada. Seja fiel à confissão e à Eucaristia, os pilares que Padre Pio insistia que eram essenciais para a nossa salvação. Padre Pio nos ensinou que a oração é a chave que abre o coração de Deus. E é com essa chave poderosa que vamos elevar a nossa súplica final, pedindo o livramento e a bênção que precisamos para seguir adiante, firmes e fortes na rocha que é Cristo. Vamos juntos fazer uma oração de cura e libertação, invocando o nosso querido intercessor. Reze comigo em voz alta, aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja me ouvindo. A força da oração em comunidade é imensa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, glorioso São Pio de Pietrelcina, vós que fostes escolhido por Deus para carregar as chagas de Cristo, testemunho vivo da sua paixão e do seu amor infinito. Olhai para nós, vossos filhos e filhas, que hoje vos imploramos misericórdia. Padre Pio, por vossa intercessão poderosa, eu suplico que todo mal que me persegue seja afastado. Que toda influência negativa, todo olho gordo, toda palavra de maldição lançada sobre minha família, seja imediatamente quebrada e desfeita. Eu vos peço, com a urgência de quem precisa de um milagre imediato, que toqueis o meu corpo e a minha alma. Que toda enfermidade que me rouba a paz, toda dor crônica que me impede de viver plenamente, seja agora curada e dissipada pelo poder do sangue de Cristo, que escorreu das vossas santas chagas. Escreva amém nos comentários se você aceita essa cura. Padre Pio, olhai para a minha vida financeira que está travada. Desatai os nós das dívidas. Abri as portas do emprego e da prosperidade justa. Que eu não dependa mais da esmola, mas sim da bênção do trabalho digno e abundante. Que a miséria e a escassez fujam da minha casa para sempre. Intercedei, Padre Pio, junto a Jesus pelo meu matrimônio, pelos meus filhos. Que a paz volte a reinar na minha casa. Que a harmonia e o amor fraternal sejam restaurados onde hoje há briga, desentendimento e rancor. Livrai-nos de todo espírito de discórdia e ciúmes. Vós que enfrentastes o demônio face a face, protegei-me das armadilhas do inimigo. Cobri-me com o vosso manto de proteção. Que eu possa sentir a vossa presença me guardando de todo perigo, seja físico, moral ou espiritual. Padre Pio, rogai por mim e por todos que assistiram a este vídeo. Eu vos peço, humildemente, que sejais o meu guia no caminho da santidade e o meu advogado no tribunal de Deus. Que eu aprenda convosco a amar a cruz e a aceitar a vontade divina com resignação e fé inabalável. Que a graça que eu tanto espero e que está prometida neste momento se concretize em minha vida. Eu confio na vossa intercessão. Eu confio no poder de Deus. Eu confio que a minha vida, a partir de hoje, será marcada por um novo tempo de paz e de vitórias. Eu quero que você diga em voz alta agora, aí onde você está: eu sou livre, eu sou curado, eu sou abençoado. Pela intercessão de Padre Pio, o mal não tem mais poder sobre a minha vida. Amém. 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 Agora, para finalizar com chave de ouro e selar esta corrente de oração, eu te faço um último pedido. Um pedido que é, na verdade, um ato de caridade. Você recebeu uma grande bênção ao longo deste vídeo. Você foi confortado e orou junto conosco. Mas há milhares de pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você, talvez até pior, e que ainda não conhecem o poder da intercessão de Padre Pio. Seja um instrumento de Deus. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas que você ama. Compartilhe no seu grupo de família, no grupo de trabalho, com aquele amigo que está doente. Você pode ser a resposta de oração que alguém estava esperando hoje. Lembre-se, o verdadeiro cristão não guarda a bênção só para si. Ele a multiplica.
Vamos espalhar essa devoção. Vamos propagar a esperança e o amor de Padre Pio pelo Brasil e pelo mundo. Compartilhe agora e comente compartilhado, para que Padre Pio interceda por aqueles a quem você enviou essa mensagem de fé. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Fiquem na paz e na proteção de Padre Pio. Até o nosso próximo encontro de fé.